Então vamos continuar o barco aqui. O mais importante que eu vejo dessas dores de referência, que eu falo para todo mundo, e as pessoas acham que é chover no molhado, é essa diferença aqui entre dor de referência, né, dor por espalhamento, desculpa, né, dor por espalhamento e dor com referência. Quando eu tenho dor por referência, isso vai mudar agora no ECOP, além da região palpada do músculo masseter e temporal anterior, você tem outras regiões. E essas regiões pode ser cabeça, pode ser dente, pode ser o olho, pode ser o nariz, etc, etc, etc. Né? Mas o mais importante é que, uma vez palpado o músculo, ele refere dor para a orelha, para o dente ou para os olhos, ou para a região da cabeça, ok? Então, nós vamos ver essa imagem aqui, onde o músculo masseter gera dor de dente, onde o músculo esternocleidomastoide gera dor na orelha, onde o músculo trapézio gera uma dor na cabeça, o posterior do pescoço, onde um temporal anterior, médio e posterior gera todo um dolorimento na cadeia dental do arco superior e no arco inferior os músculos masseteres. Então, tudo essa pertinência chamada antigamente de ponto gatilho. Ou seja, agora, Simone, essa é a diferença. Você tem um paciente com uma hiperatividade, ponto. Você tem um paciente com uma fadiga, ponto. Ou também você tem um paciente com isso aqui, que é a dor por referência. Essa é a diferença. E é isso que a gente vai tentar entender, que eu posso ter essa dor por referência em nível cervicogênico, né? Onde eu tenho sinapse, que leva à dor cervicogênica. Eu posso ter uma dor na ATM, que leva a uma dor por interpretação da ATN, e eu posso, inclusive, ter uma dor na cabeça, que leva a uma interpretação de dor na cabeça. Ponto. Isso é muito simples de entender. Espera aí, tem gente querendo entrar. A Gisele voltando. Pronto. Não podemos mais falar mal agora que a Gisele voltou. Já vão voltar. Então, vamos lá. E esse slide ele é fundamental para a gente entender. Então, se eu tenho cefaleia, dor na ATM ou músculo, ou dor cervical, isso aqui é tudo junto e misturado. Entendeu, Simone? Então, se eu tenho isso aqui, eu posso ter uma dor muscular referida? Posso. Principalmente, presta atenção, quando o paciente é crônico. Aqui, esse diapositivo foi tirado do Oxon, é para a gente ilustrar fonte primária de dor à distância da face. E quando eu tenho essa fonte primária persistente, maior ou igual a 3 meses, olha o que vai acontecer aqui, ó, nesse botãozinho aqui. Ó. Vai crescer um botãozinho. Então, eu recruto, lembra? Eu tenho aqui 110 mil botõezinhos. Para cá, eu tenho 80 mil. Então, chega aqui 50 mil informações, eu preciso passar para o vizinho. E quando eu excedo a informação da cervical, qual é o primeiro lugar em que eu passo a bola? Em que eu amplio meus conhecimentos de percepção? É para o V3. Então, é muito comum. O paciente chega no nosso consultório, isso é legal. O paciente chega no nosso consultório, presta atenção, com a dor, meu Deus, com a dor heterotópica. Por isso que é bom a gente aprender a fazer spray, Simone. Por isso que é bom fazer diagnóstico com bloqueio de anestésico. Porque às vezes a dor vem lá da cervical e ele fala que dói a ATM. Ele fala que dói a cabeça. Está fazendo sentido agora? O mais importante disso é o paciente ele pode estar um mix junto e misturado. Ele pode ter uma dor miofascial no masseter, ele pode ter uma fadiga ao mesmo tempo. Uhum. Mas quem que diagnostica isso? Isso é clínico. E se eu, agora sim, Simone, agora sim, se eu tenho um ponto de gatilho que espalha, aquele ponto refere à dor familiar ou a dor a ser aí sim vale a pena você fazer o quê? Fazer o quê? Uma infiltração com anestésico.
Viu a E que eu diferença não, agora? e que eu nunca fiz. E aí sim, você só vai colocar agulhamento no paciente que tem dor referida. Ponto gatilho. Vai fazer agulhamento seco e quem tem ponto gatilho. Não quem está lá com o músculo fudido, cansado, maltratado. A Gisele não talvez escutou. Aí ninguém vai lá e põe botox naquele músculo fadigado, morto. Aí, lógico, aí a toxina não funciona. Não, isso aí acontece e a gente tem que divulgar cada vez mais que não pode, né? A gente acaba soltando todos a musculatura. O Dr. Alex, que é o cirurgião plástico nos Estados Unidos, anatomista, ele falou muito insistentemente aí na United Doctors, no congresso, que reuniu vários anatomistas, porque você relaxa uma musculatura que, de repente, pode estar protegendo todo um sistema e jamais a gente pode aplicar toxina, né, dessa forma. Então, vou nem discutir. Façam o curso nosso de toxina, e aí vocês vão ver a diferença, o que as verdades que a gente conta para os pacientes. Foi a técnica que eu fiz em você. Agulhamento seco. Tá? Tem até a foto. Mas ela tem uma hiperatividade maceteriana de saltar. E aí, ao tocar o masseter seu, para onde é a dor? Pro olho. E ela tem uma dor no fundo do olho. Aí você vai lá e coloca a agulha numa... Você tem o vídeo aí, não? Você mostra o vídeo, pô, mas em off, não pode mostrar para qualquer um, não. Esse é o tipo de procedimento, gente, presta atenção. Uma reserva de mercado que a gente tem que segurar, viu, Simone? Por exemplo, ficar colocando vídeo de visco, vídeo de agulhamento. Pergunta para a doutora Gisele se ela fica pondo vídeo dela fazendo a hialurose dela. Pergunta se ela põe. Pergunta se ela põe. Põe não. Não pode pôr, né? Isso é contra a ética, na verdade. Gente, nós estamos pulando a cerca. Eu não ponho nada, eu não divulgo nada, assim, eu acho que o paciente tem que ter total... Você pode fazer uma foto, Simone, mas cuidado com o vídeo, você não sabe quem está assistindo. Sim, eu não posso. Da Rospa, elas ensinam a Cíntia a colocar... Imagina, põe lá aqueles vídeos, todo mundo colocando. Isso é grupo fechado. Sim. Você não vira zona na internet, ele acha que ele pode fazer tudo. Então, spray, você pode usar para todo mundo, mas quando você pensa em agulhamento, única e exclusivamente em pacientes que têm dor irradiada, ponto gatilho. Não cometa essa heresia da DTM, que eu vejo a maioria fazendo. Sacanagem com o paciente. Você precisa transformar o seu paciente no seu consultório, dar condições. Pensa num atleta, porra. Pensa num cara que faz exercício. Jogador de futebol. O cara tá lá com músculo, vai lá pra fisioterapia, faz laser, pá. Pô, põe pra correr, sabe? Pegar na tua mão e falar assim, cara, é assim que tem que fazer. Mas também, o principal, não é assim que é pra fazer. Empoderar você, tá bom? Aí, quem sabe, ó, a Viviana lá. Tá empoderada, Viviana? Tá, né? Tá empoderada. Isso aí, cara. Tem que empoderar. Vamos ver onde é que eu parei aqui, que tem um slide que eu prometi dar para a Cíntia. Termografia não vou falar, vou passar para vocês. Então, essa aqui, que é a dor mediada centralmente, que eu acredito que a gente vai mudar um pouco esse critério, tá bom, gente? Nós vamos tirar isso aqui. Eu vou mandar os slides para vocês, mas olha o que está escrito aqui, ó, professora doutora. Olha o que está escrito aqui. E neguinho não lê. Fraqueza ou fadiga. E nunca ninguém discutiu isso com a gente. E junto com isso, e misturado, você tem pelo menos aqui situações que o exame clínico mostra que você tem que ter. Pelo menos dor muscular local, disfunção sensorial, alodinia, parestesia. Ponto. Todo mundo sabe o que é alodinia e parestesia? Dor a estímulo não nocivo ou doloroso.
Sabe, gostei, eu gosto dessa parte. Não doloroso, porque às vezes você fala nocivo. Então, um cotonete é estímulo doloroso? Cotonete dói? Se doer, alodinia. E parestesia? Sensação de dormência, de anestesia no local. O paciente sente isso. Então, tem que preencher esses critérios, né? Atrofia muscular. Essa palavra veio do inglês. Essa palavra aqui, ó, é fadiga muscular, tá? E outra coisa interessante, abertura espontânea com 40 milímetros. Ou seja, esse tipo de dor, nós vamos mudar o conceito. Nós vamos mudar ela de dor, vocês vão ver o conceito dela. Ou dor disfuncional, ou dor nociceptiva. E a gente está entrando no final do nosso bate-papo para a gente entender um pouco mais de DTM. O que eu quero que vocês entendam, tá? Eu vou voltar ao slide. Ó. Paciente como esse aqui. Isso aqui, voltar, né? Esse, paciente desse tipo aqui, ok? Ele pode, né? Isso faz pouco tempo, né? Em 99, quando o Barry Cecil publicou isso, essa sumidade da dor, que é o Barry Cecil, ele mostra que fatores locais, como trauma, parafunção, procedimentos cirúrgicos, que nem aí a harmonização orofacial, por exemplo, implante, extração, pode caracterizar um processo de sensibilização central. Mas por quê? Mas porque na periferia, esse indivíduo já teve provavelmente uma dor nociceptiva. Ele já teve redução de limiar. E olha como é que esse paciente apresenta, Simone. Até então, o europeu chama de dor disfuncional. A DTM crônica é conhecida como uma dor disfuncional, porque é uma disfunção em todo o sistema, no trajeto de percepção entre periferia e o caminho da dor. Esse é o paciente a ser diagnosticado. E esse paciente, Simone, ele pode ter DTM também. Mas ele tem uma coisa chamada sensibilização central. Ou seja, a partir de um momento que a gente entende que é maior que 3 meses, maior que 6 meses, o paciente ele tem situações de alteração no mecanismo de transmissão da dor. Ele vai ter ativação espontânea, a dor tem vida própria. Ela diminui, ele reduz limiar, ou seja, aqui apresenta alodinia, um cotonete, um simples toque na face dói. Ele aumenta as respostas, perde inibição. O sistema anti-dor fica alterado. E ele tem aumento dos campos receptivos. Então, cuidado com esse paciente. Porque esse paciente, gente, ele pode ser o paciente... Oh, meu Deus. Ele pode ser um fibromiálgico. Ele pode ser um paciente de DTM. Ele pode ser um paciente com cefaleia. Mas está tudo junto e misturado. Por quê? Porque o paciente ele tem uma dor em queimação, ela espalha, ele tem sensorial alterado, alodinia, parestesia, é uma dor persistente. E quem é ela? Quem é ela? É a dor neuropática. Então você tem, presta atenção, gente, isso ninguém ensina para vocês. Ele tem uma DTM. Gente, tira uma foto desse slide, por favor. Ok? O paciente, Simone, ele tem uma DTM, mas ele tem todas as características de dor neuropática. Aí eu pergunto,
que é o desafio que a Lilian, né, enfrenta muitas vezes, que as pessoas enfrentam. Quem é que sabe cuidar de dor neuropática? É complexo o DTM ou não? É complexo pelo combo que ela apresenta. Porque a DTM ela é simples. O problema é que os pacientes, Simone, eles nos procuram tardiamente. Deu para entender isso? Tardiamente. Tardiamente. Bom? E o paciente ele pode ter uma DTM por espalhamento, mas junto com características de dor neuropática. E aí sim você consegue diferenciar quem é o paciente com DTM. Mas ele também pode ter fibromialgia e DTM? Pode. Ele pode ter cefaleia e DTM? Lógico. Ele pode ter DTM, cefaleia, fibromialgia com a dor neuropática? Pode. Lógico que pode. E aí, eu trouxe para vocês aqui, para eu finalizar a minha fala. Então, olha, só para contextualizar para vocês, a DTM na odontologia. Vocês precisam saber disso, gente. Esqueci, coloquei o Invisalign aqui e tal, mas vocês precisam entender que DTM na prótese, no implante, na endo, na orto, estética, pério, cirurgia bucomaxilo, ela tem a premissa. Primeiro você cuida da DTM. Porque a DTM, na especialidade, ela tem uma fisiopatologia multifatorial. Ela é fenotipada para cada indivíduo. É um processo de adaptação de equilíbrio natural. Apresenta sinais e sintomas. Tem dificuldade, pode gerar dor referida, aumentando possibilidades. Olha que show isso aqui. Então, diante de uma DTM, pela própria característica multifatorial de uma etiologia que deve ser entender, uma abordagem única, nunca mecanicista, visão apenas morfológica, não existe mais isso na DTM, gente, pelo amor de Deus. Se você tem uma dor primária, aguda, rápida, de 30 a 40 dias instalado, considere a oclusão, gente. Pelo amor de Deus. Sim. Mas a partir do momento que isso é um progresso muscular, espalhamento, dor central, esse round, esqueça a oclusão. Olhe outras situações. Adaptou, às vezes a oclusão é adaptativa. Está adaptada. E aí, cuidado, aí o colega quer tirar um implante, quer tirar um protocolo, quer fazer uma série de coisas. E aquilo já é uma dor que não é da alçada oclusal. Deu para vocês entenderem isso? Se vocês continuarem com essa visão mecanicista, olhando só a oclusão, vocês têm 80% de chance de se equivocar na odontologia. Mecânicas ortodônticas desnecessárias. Eu vejo até hoje, né, grandes ícones da ortodontia querendo curar, tratar... Eu tenho um colega que se formou comigo, então, tudo nós estamos conversando, quando o paciente está disfuncionado, anota essa palavra, disfunção. Disfunção, anota, não é doença. Disfunção, muitas vezes, meus amores, é um processo adaptativo do ser humano. Talvez eu disfunciono. Por exemplo, nós estamos disfuncionando na pandemia. Estamos ou não estamos? Olha que lindo, Lívia, pensar assim. Nós estamos disfuncionando na pandemia. Mas a gente vai se equilibrar. Vai acontecer, talvez, Simone, uma bifraçãozinha aqui, um negocinho ali. Mas será que eu preciso considerar isso? Ficar fazendo ajuste oclusal, devolver as guias? Não sei, eu estou pondo você para pensar.